Olá, senhoras e senhores, aos avaliadores, à nossa orientadora e aos nossos caros colegas que agora prestigiam a nossa apresentação. O tema do nosso trabalho é Desafios e Soluções em Privacidade de Dados na Era da Internet das Coisas. Este é um trabalho de conclusão de curso da Univesp, Universidade Virtual do Estado de São Paulo, do bacharelado em Engenharia da Ocupação da turma de 2020, dos polos de Atibaia, Gavião Peixoto, Sumaré e São Paulo. Primeiramente, vou apresentar o nosso grupo, que é formado pelo Alexander, Carlos, a Leandra, a Patrícia e eu, Robson Rosa, e nossa orientadora, Laura Vanessa Cruz Quispe. Esta monografia de conclusão de curso partiu do seguinte problema. Com o avanço tecnológico dos mais diversos dispositivos da internet das coisas, vem mudando demais o cotidiano das pessoas, gerando uma quantidade imensurável de transmissão de dados. Hoje temos relógios, prescritivos domésticos, com os cartões de crédito, aplicativos de fidelidade, aplicativos de eventos que conseguem tirar a sua foto e você não precisa mais de convite físico para o evento, ele já pega a sua biometria, o seu reconhecimento facial e você já consegue fazer essa entrada. E vários outros dispositivos no nosso cotidiano que estão transmitindo nossos dados pessoais. E essa grande geração de transmissão está virando alvos de crimes cibernéticos, onde as pessoas ou empresas estão sofrendo danos materiais, físicos, psicológicos, como fraudes, calúnias, difamações e além de todas essas consequências, né, que estamos sofrendo, a vítima sempre é a primeira culpada até que ela consiga provar o contrário. A gente pode mudar o nosso cartão, a gente pode mudar as instituições, a gente pode trocar os nossos dispositivos, a gente pode trocar até nosso CPF, mas e a nossa biometria? Se ela for roubada, como podemos recuperá-las? Nosso objetivo é coletar dados que mostram como o aumento do desenvolvimento dos dispositivos da internet das coisas vem se preocupando com o crescimento de transformação da transmissão de informações nas mais diversas áreas. Seguimos os seguintes passos. Identificar os principais desafios que os desenvolvedores têm em garantir a qualidade da segurança da informação. Analisar quais a preocupação e quais as práticas que os desenvolvedores hoje utilizam para poder garantir a qualidade e a proteção de dados. Verificar e disseminar a necessidade que temos em capturar os requisitos necessários para um bom gerenciamento de qualidade de proteção de dados. A justificativa desse trabalho é apontar o crescimento da transmissão de informação nos dispositivos da internet das coisas. Mostrar quais são os desafios hoje encontrados para se capturar os requisitos necessários para um bom gerenciamento da qualidade e da segurança da informação. Examinar como os indivíduos e os desenvolvedores estão preocupados em evidenciar que seus projetos têm um bom gerenciamento da segurança da informação relacionado à privacidade de dados. Ensinar que proteger dados hoje é proteger a vida de empresas e de pessoas. Agora passo a palavra ao meu colega Carlos. Revisão bibliográfica. De acordo com a empresa multinacional americana Oracle, Internet das Coisas é definida como uma rede de objetos físicos equipado com sensores, software e outras tecnologias, com o objetivo de conectar e trocar dados através da internet. Na sua essência, a IoT possibilita a interconexão entre diversos dispositivos, possibilitando assim a coleta de dados em tempo real. Esses dados coletados são empregados para automação, análise e decisões nas mais diferentes áreas, como por exemplo nas indústrias, segurança pública, saúde, entre outras. Além disso, a IoT
traz consigo alguns desafios, principalmente relacionados à segurança e privacidade dos dados que são coletados por esses dispositivos. Mas o que é a internet das coisas? IoT, termo exposto por Kevin Ashton, refere-se ao aumento de dispositivos comuns, desempenhando funções distintas dos habituais, como, por exemplo, geladeira que pede itens automaticamente, relógio inteligente que monitora a saúde, entre outros dispositivos. Essa terminologia IoT surgiu em 1999 e desde então tem sido amplamente utilizado. O Ashton argumenta que o ser humano tem limitações na coleta de dados do mundo real, destacando assim a importância da IoT, que conecta objetos físicos à internet para coletar e compartilhar informações que são fundamentais para a economia e a sociedade. Impactos da IoT na sociedade e frentes de trabalho. A ideia de inteligência artificial competindo com humanos foi introduzida por Alan Turing em 1950. O avanço tecnológico desde então possibilitou o desenvolvimento de máquinas cada vez mais autônomas, capazes de realizar tarefas repetitivas sem pausas. Embora isso tenha afetado o emprego, surgiram novas profissões, como, por exemplo, programadores front-end e back-end, profissionais de marketing digital, cientistas de dados, entre outros. Em relação à internet das coisas, estudos alertam que para os riscos de ataque cibernético devido à exposição de dados, ou que pode comprometer projetos e até mesmo levar empresas à falências. A tecnologia proporcionou que diversos dispositivos pudessem ser conectados simultaneamente, promovendo inovações e comodidades para diversas áreas da sociedade. Em contraponto aos benefícios da tecnologia, eu tive um maior fluxo de dados que precisavam ser controlados, que precisavam de que um dado de um ponto conseguisse chegar até o outro ponto sem se perder nenhuma informação desse dado. Eu precisava garantir que esses dados eles fossem privados, eles fossem restritos ao círculo que eles se encontravam. E aí que surge o real problema da internet das coisas. Então, alguma tecnologia, no intuito de monitorar um equipamento, dentro do próprio espaço privado do usuário final, ela acaba recebendo os dados sem o consentimento ou sem o conhecimento desse usuário. A fim de garantir a privacidade desses dados, o Brasil, por exemplo, criou a Lei 13.709 de 2018, a LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Outros países também criaram regulamentos a fim de garantir essa privacidade dos dados, garantir que esses dados se permaneçam restritos dentro do seu próprio círculo. E também as empresas, para garantir que esses dados não saiam do círculo empresarial que elas se encontram, elas podem contratar outros sistemas de seguranças, podem contratar outros profissionais qualificados para estarem administrando, gerenciando esses dados. Eu vou falar um pouco sobre a regulamentação nacional voltada à privacidade de dados. Bom, nós temos a Lei 13.709 de 2018, que é conhecida como LGPD. Essa é a legislação brasileira que regulamenta as atividades de tratamento de dados no país, abrangendo tanto meios físicos quanto digitais, visando garantir direitos fundamentais de liberdade e privacidade. Essa legislação ela foi aprovada em agosto de 2018, porém ela só entrou em vigor em setembro de 2020 e as sanções para o descumprimento das regras dessa lei foram aplicadas apenas em agosto de 2021. E a LGPD não é a primeira regulamentação a abordar as questões relacionadas ao ambiente virtual. Nós temos o Código de Defesa do Consumidor, a Lei de Acesso à Informação e o Marco Civil da Internet, que também possuem disposições pertinentes ao tema. Embora a implementação da LGPD seja benéfica para as empresas, órgãos públicos e prestadores de serviço que lidam com dados de terceiros, essas mudanças podem impactar e contribuir para o aumento do chamado custo Brasil, afetando principalmente as empresas de menor porte, startups e o setor público. Bom, a LGPD é aplicável a qualquer operação de tratamento de dados realizada por pessoa natural ou jurídica, independentemente do país ou meio de sua sede, desde que a operação seja realizada em território nacional e tenha como objetivo a oferta de serviços com os dados coletados também em território nacional. No entanto, existem exceções, como o tratamento de dados pessoais para fins exclusivamente particulares e não econômicos, segurança pública, defesa nacional, entre outros. Bom, nosso próximo tópico são os principais dispositivos IoT e sua sensibilidade no compartilhamento de dados.
Bom, existem diversos dispositivos voltados à automatização de processos rotineiros e no auxílio de tarefas diárias. Conforme a TOTUS, empresa brasileira de tecnologia, os principais exemplos de dispositivos IoT são os relógios, objetos para casas inteligentes, como geladeiras, assistentes por voz e tomadas inteligentes. Além disso, nós também temos carros, sensores industriais e drones. Segundo a Ostec, que é uma empresa brasileira no ramo de segurança da informação, os dispositivos que apresentam maior vulnerabilidade e riscos ao usuário no quesito de vazamento de dados seriam os itens que possuem câmeras em sua construção, visto que as câmeras IP são frequentemente os dispositivos IoT mais suscetíveis a ataques, devido à sua conexão frequente com a internet e com os níveis de proteção relativamente baixos. Bom, agora falando um pouco sobre a metodologia empregada neste trabalho, ela constitui uma abordagem multifacetada, que inclui análise de fontes acadêmicas, como artigos e livros, além da realização de uma pesquisa de opinião pública por meio de um formulário. O formulário ele foi elaborado com uma série de perguntas selecionadas com base na leitura da monografia Internet das Coisas, a Proteção da Privacidade em Mundo Conectado, de Manuela Costa, em 2019. O objetivo principal foi entender como os usuários finais percebem os desafios e soluções relacionadas à privacidade de dados nesse contexto tecnológico emergente. Para a formulação da primeira pergunta, que é quais são os principais desafios em privacidade de dados na era da internet das coisas, foi utilizado como base o estudo de caso feito pelo Pedro Santos, em 2016, que é a Internet das Coisas, o desafio da privacidade. Segundo Pedro, podemos identificar que gerir e extrair valor de dados provenientes da IoT é o maior desafio que as empresas enfrentam. As organizações devem estabelecer uma adequada plataforma de análise e infraestrutura para analisar os dados provenientes dos sensores. Há que ter em conta também que nem todos os dados eles são relevantes. Já para a segunda pergunta, quais as medidas são tomadas para proteger sua privacidade de dados ao utilizar dispositivos IoT, foi utilizado como base o estudo feito por Felipe Oliveira, em 2023, cujo tema é HomeSec, privacidade e segurança para smart homes. Nessa pesquisa, o Oliveira ele aborda diversos temas, como arquitetura de rede e análise de diferentes tipos de implementação de dispositivos inteligentes, a fim de garantir a segurança ao usuário final. O mesmo estudo ele foi utilizado como base para fundamentarmos a terceira pergunta, que é quais as soluções mais eficazes para garantir a privacidade de dados. Em seu trabalho, o Felipe Oliveira ele propõe uma solução para garantir a privacidade de dados. A solução proposta para melhorar a segurança na privacidade das smart homes assenta na implementação de dois componentes principais, que são interligados e complementam, ambos baseados em dispositivos Raspberry Pi. Estes são um hotspot e um sistema de monitorização que incorpora um sistema de detecção de intrusão. Essa comunicação recíproca entre dois módulos é de crucial importância para a garantia da eficácia da solução, dado que assegura a privacidade e a segurança dos seus utilizadores nas smart homes. E ao fim, essa abordagem metodológica híbrida, ela permitiu que nós tivéssemos uma compreensão mais abrangente do tema, integrando perspectivas tanto do público quanto da academia. Dessa forma, foi possível oferecer uma análise sólida dos desafios e das soluções na proteção de dados na era da internet das coisas, contribuindo positivamente para o avanço do conhecimento nessa área. No resultado do trabalho do TCC, compilamos os principais problemas encontrados na literatura relacionados à privacidade de dados no ambiente IoT. Os principais são exposição de dados, grande fluxo de dados sem controle, dados mais complexos, imprecisão de dados provenientes de IA. E as soluções encontradas na literatura sobre esses problemas são gerenciamento proativo dos dados, estabelecimento de consentimento do proprietário do dado em relação à utilização do mesmo, novas legislações, avaliações pormenorizadas do risco relacionadas à utilização do dado. Na literatura também encontramos a taxonomia dos desafios em Big Data, que são os principais tópicos: segurança da informação, privacidade de dados, gestão de dados, integridade e segurança reativa, bem como alguns exemplos de problemas e soluções em publicações recentes. Também compilamos os resultados identificados em nossas pesquisas. O primeiro resultado está relacionado aos principais desafios que as pessoas identificam em relação à privacidade de dados na era da IoT. E o principal tópico na pesquisa identificado foi a falta de conhecimento sobre os dados coletados e como eles são utilizados.
Também compilamos o resultado relacionado às quais soluções são mais eficazes para garantir a privacidade de dados na era IoT. O tópico mais relevante é maior transparência por parte das empresas que coletam os dados em relação à sua própria utilização. Também o maior controle do usuário em relação ao compartilhamento dos seus dados. Também compilamos resultados relacionados às medidas que o usuário pode realizar para proteger a privacidade de dados em dispositivos IoT. O tópico mais relevante foi a leitura dos termos de uso antes da utilização do dispositivo, tá? Também outro tópico relevante foi a alteração das configurações de privacidade dos dispositivos por parte do usuário. Como conclusão do trabalho, concluímos que a crescente utilização de dispositivos IoT conectados à internet facilitam de forma exponencial o compartilhamento de informações e dados. Assim, a discussão sobre privacidade torna-se cada vez mais relevante e a colaboração entre usuários, fabricantes, detentores e coletores de dados é o caminho para construir mecanismos que protejam as informações pessoais e tragam conforto tanto para o usuário, tanto para os fabricantes. Gostaria de agradecer, obrigado a todos. Essa apresentação faz parte do TCC da Univesp. Obrigado.